Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus amados, queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no comentário inicial, antes do canto de entrada, um comentário inicial que dizia o seguinte: que Deus não acompanha a lógica dos homens, principalmente porque a lógica dos homens é sempre criteriosa, não é? Criteriosa e egoísta, só se pensa em si, não é? E como vemos aqui, o mundo ele não entende isso, não é? A linguagem de Jesus ela é compreendida mais quando ele conta parábolas do que mesmo na compreensão profunda que deve ser mesmo. Por isso é que as palavras de Jesus, geralmente, elas são acompanhadas de atos. E muitas vezes os atos, as atitudes de Jesus, logo em seguida de praticar uma ação, ele ensina em cima daquela ação, porque o raciocínio de Jesus, a maneira de pensar de Deus é diferente do homem. Quem é prepotente, não é, se sente ofendido quando, por exemplo, uma pessoa humilde chama Deus de Pai. Aqui nós estamos fazendo uma referência à primeira leitura do livro da sabedoria. Inclusive, o livro da sabedoria, nesses termos de hoje, passa a ser um livro profético, não é? Um livro profético. Fala aqui de um justo. Quem é o justo? Então, ele diz assim, o livro da sabedoria: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. O que é ser justo? Lembrem-se que José tem José é chamado de quê? Um homem justo. É a única expressão que faz referência a São José. Porque ser justo significa fiel a Deus. Aquele que cumpre a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus. Certo? Então, o justo aqui a que se refere o livro da sabedoria, lá no versículo 12, depois no versículo 18, diz assim: se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Ora, o justo a que se refere aqui o Evangelho é uma profecia da pessoa de Jesus. O livro da sabedoria é do Antigo Testamento, tá? Então, esse justo a que se refere o autor da sabedoria está se referindo a Jesus. E o que ele fala é precisamente aquilo que acontece verdadeiramente com Jesus, não é? Jesus, ele é
Filho de Deus, é Deus Todo-Poderoso, mas ele se coloca com toda humildade no mundo, não é? É o humilde que chama a Deus de Pai. Chama a Deus de Pai e é filho de verdade, não é? É o próprio Jesus. Então, o livro da sabedoria, essa leitura, se refere profeticamente a Jesus. Então, para Jesus, sendo ele todo-poderoso, a grandeza não importa, certo? O que é mais importante do que a grandeza é a criança. Ele coloca aqui o exemplo da criança, não é? É importante a gente notar, a gente lembrar que dentro da cultura daquela época, duas pessoas que não tinham uma representação, não tinham uma, digamos assim, era deixada de lado, discriminada da sociedade. Uma era a mulher e a outra era a criança. Não tinham poder social de jeito nenhum, certo? E Jesus, ele se utiliza, ele coloca como exemplo exatamente quem? Uma criança. A criança. Que a criança, sem poder nenhum, ela pode ser representante de Jesus. Ele mesmo faz isso, né? Mas não apenas a criança. A criança aqui, colocada como exemplo por Jesus, é só um exemplo, não é só uma... É só uma representação de qualquer pessoa que está numa situação de oprimido, de sofredor, de sem poder no mundo, se parece com Jesus, dentro do esquema mental de humildade. Tá? A nossa ambição, a ambição do cristão não deve ser o primeiro lugar. A ambição do cristão deve ser servir. Jesus, ele se coloca como aquele que serve. Ele é o justo que é assistido por Deus. Conhecer essa virtude de Jesus e praticá-la é a certeza de que também nós seremos ouvidos pelo Pai. Então, quem se coloca como uma criança, quem acolhe os necessitados, a que ela representa, Jesus diz assim: não está atendendo e acolhendo só a mim, mas aquele que me enviou. Está atendendo a Deus. Então, Jesus, ele aponta aqui para o último lugar. O último lugar. Ele sabia que o mundo, que no mundo e na igreja que está no mundo, mas não deve ser do mundo, não é? Há uma busca constante pelo primeiro lugar, porque é feita de pessoa humana. É comum isso na cabeça humana. Então, Jesus, ele mostra que a ambição, ela destrói a comunidade. Destrói a comunidade. Não é à toa que a segunda leitura aqui é São Paulo, não é? Na carta de São Tiago, ele diz coisas importantes, não é? Bem no começo da leitura, ele diz uma verdade. Onde há o quê? Inveja e rivalidade. Coisas humanas. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de mal. Verdade. Experiência que ele tem, e aí ele chama a atenção aqui nessa leitura. Então, o cristão, ele é chamado a se destacar pela solidariedade, certo? Aos pequeninos, que seja qualquer um. O simbolismo aqui da criança representa exatamente isso. E a gente sabe que não é fácil a gente abraçar o projeto de Jesus. Essa maneira de pensar, maneira de ensinar, maneira de viver de Jesus não é fácil. É um desafio ser cristão, ser um seguidor de Jesus. É mais fácil a gente abraçar o desejo de ser os primeiros, né? E principalmente com relação à humanidade, o desejo de ser o primeiro sem se impor aos outros, que geralmente o mundo pensa assim, quer ser o primeiro, sempre se impondo aos outros, né? Um pretendente a chefe de um Estado talvez abrace uma criança, né, diante do público, ou do púlpito, não é? Ou do palanque, não é? Ou talvez da televisão, mas ele certamente não vai perder tempo com a criança. Com certeza não acontece isso, não é? A não ser que ela seja neta ou seja filha, não é? Mas
geralmente, diante da televisão e diante do palanque, isso não acontece. É o contrário de Jesus. Jesus, ele coloca a criança como centro, não é? Para entender o tipo de líder que Jesus é, a gente tem que ver esses exemplos que ele faz. Os discípulos, eles não compreendiam aqui Jesus enquanto ele falava de sofrimento, que iria morrer, e pelo contrário, os discípulos, eles estão discutindo sobre quem é o maior dentre eles. Interessante a gente escutar, ler que isso acontecia dentro ou no meio daqueles que estavam tão próximos de Jesus. Então, Jesus, ele ensinou que o maior deve ser o menor. O maior deve ser o menor, deve ser aquele que serve. Quando a gente conhece bem a história de Jesus, a gente vê que exatamente ele fez assim. Não é isso? Ele, todo-poderoso, se fez o primeiro passo que mostra isso, é ele se tornar ser humano, tá? E como ser humano, ele não quis nascer em berço de ouro. Ele nasceu no lugar mais humilde que pudesse encontrar lá, né? Quando celebramos no Natal, numa manjedoura, um curral de animais. Não tinha onde ficar. Então, Jesus, desde o nascimento, ele já mostra isso. Quem acolhe uma criança, assim acolhe Jesus, e o Pai que me enviou, diz ele. Ser grande no reino de Deus é ser pequeno. O serviço dos pequeninos, não é? Então, eis aqui o grande exemplo. Nós estamos, então, no mês da Bíblia, e vamos pedir a Deus que nós sejamos iluminados. Em primeiro lugar, ler a Bíblia, não é? Para receber esta luz, iluminar a nossa vida através da palavra de Deus. Nós vamos encontrar esses tesouros maravilhosos que nós escolhemos todo domingo quando refletimos a palavra de Deus. Não necessariamente só no domingo, nós somos convidados a todo dia, não é? De alguma forma, existem tantos meios para a gente ter esse contato com a palavra de Deus, não é? Hoje nós temos o bendito do celular na mão, nós temos a internet, não é? Que ela deve ser usada pelo cristão para acessar coisas importantes, interessantes, que ele faça crescer, não é? Crescer em princípios morais, como também na fé. Daí, então, veja só que a gente pode até baixar uma Bíblia, não é? Se a gente quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, eu não posso ir a um lugar religioso para comprar, você tem o seu, mas pode comprar o seu celular, né? Então é só baixar, né? Tem Bíblias que a gente pode baixar e todo dia fazer uma pequena leitura, colher esses tesouros, até não só como forma, entre aspas, mágica, não é? Mas como graça, orar a Deus antes, né? E abrir lá uma passagem bíblica, de repente ele nos inspira para como eu devo agir no dia de hoje, não é? Como eu devo agir no dia de hoje. Então é muito importante. Claro que não como ato mágico, não é? Deus vai me dizer agora, né? Porque pode cair numa passagem perigosa, não é? Isso mesmo. Se a tua mão te leva a pecar, corta e joga fora. E aí? Né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. E aí? Se cair nessa aí, não é? Então a gente não pode também usar essas coisas como princípio, mas como luz. Né? Então a gente vai com certeza encontrar caminhos bons, orientações boas na leitura da palavra de Deus. Então, o mês de setembro está exatamente para nos estimular a fazer uso da Bíblia, da Sagrada Escritura, para a gente caminhar para o céu, como diz aí o Evangelho, não é? Quem dá atenção ao bem, ao simples, que é Jesus no Evangelho, a gente está dando atenção à palavra de Deus, está se voltando para o Pai. Que Deus nos ajude e nos conserve nesse caminho para a gente caminhar bem. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.